Gustavo, você como expert, como psicanalista, podia nos dar uma definição do que é amor? Posso, e vou fazer isso a partir de uma história antiga para ver como essas questões relacionadas ao amor antecedem muito a nossa contemporaneidade. É uma história, uma espécie de alegoria, quer dizer, não é uma história verídica, é uma história que serve para representar aquilo que é possível nós pensarmos sobre o amor, que está num texto chamado O Banquete, do Platão, e ela é produzida por um cara chamado Aristófanes, um dramaturgo grego, e que ele parte da seguinte ideia. Ele diz que, antes de tudo, nós éramos seres completos, esféricos. A esfera é, para os gregos, o símbolo daquilo que é perfeito. A gente sabe, inclusive, hoje, que é impossível produzir uma esfera completamente esférica. Você não consegue nem de forma mecânica, você não consegue construir uma esfera que seja totalmente esférica. Então, até hoje, o símbolo da perfeição é a esfera. O Aristófanes usa essa ideia de que nós fomos, em algum momento, seres esféricos porque nós éramos perfeitos. Por sermos perfeitos, nós não precisávamos nos relacionar com nada nem com ninguém. Na época, principalmente, a gente não precisava se relacionar com os deuses, porque nessa esfericidade, eu e o outro fazíamos um conjunto. Então, o Aristófanes vai chamar isso de seres andrógenos. O que quer dizer? Quer dizer de que nós tínhamos dois sexos, que eram complementares, 4 braços, 4 pernas, tudo nesse formato esférico. Como éramos perfeitos, nós prescindíamos dos deuses. Nós não nos relacionávamos com os deuses, nós não tínhamos nada a pedir para os deuses. Zeus fica indignado com essa condição humana, se sente desafiado por essa perfeição humana, afinal de contas, caberiam aos deuses serem perfeitos, e dispara um raio lá do Monte Olimpo e nos separa, corta exatamente na metade essa esfera. E daí fica para um lado o lado macho, fica para o outro lado o lado fêmea. Já não somos perfeitos, estamos separados. Por não sermos mais perfeitos, a gente começa a pedir coisas. A gente começa a pedir coisa para os deuses e começa a convocar outras pessoas para que nos esfericizem de novo. É daí que sai a ideia de cara metade. A gente começa a se organizar no mundo procurando sempre aquilo que nos falta. Então, a gente vai atrás de um outro, de uma outra pessoa. É isso o embalo do amor, para que esta pessoa que a gente deposita o nosso amor se encaixe na nossa metade. Quando há esse encaixe, supostamente nós nos tornaríamos perfeitos novamente. Então, é por isso que a gente nota em casais, principalmente em casais recém-formados, de que eles prescindem de tudo aquilo que os envolveria. É um casal de jovenzinhos que se amam, eles não querem conversar muito com outras pessoas, eles não querem fazer nada a não ser entre os dois, porque eles se encaixam, eles ficam perfeitos, eles ficam esfericizados, tomam esse formato de esfera. Então, o amor, no final das contas, é oferecer aquilo que nos falta para que o outro venha e nos complete. Aliás, essa é a definição que o Lacan, o psicanalista Jacques Lacan, vai nos oferecer. Nós oferecemos para o outro a nossa incompletude, para que o outro venha e nos preencha, para que o outro nos complete, para que o outro nos locuplete, feche conosco. Isso acaba tendo uma certa tragicidade, porque o outro fica reduzido a ser nossa completude. Então, pouco importa, no final das contas, quem é efetivamente o outro. O que importa é que o outro venha fechar
aquilo que em mim ficou aberto. Por isso dá uma ideia clara de que o amor é absolutamente egoísta. Ele não está, de fato, preocupado com a existência de alguém, a não ser que essa existência cumpra a função de me completar. Então, o amor é absolutamente egoísta. Ele não é um sentimento que está preocupado com o outro. Ele está preocupado consigo mesmo para que o outro venha e me preencha. E não está voltado para o outro como uma espécie de respeito a quem o outro é. Ele anula quem o outro é para que o outro se reduza à condição de fechar essa esfericidade que foi rompida na mitologia grega a partir de Zeus. Mas que a gente experimenta isso em todos os momentos. Inclusive, essa história da cara metade é contada até pelo Fábio Júnior, quando diz a metade das laranjas. Se trata sempre de encontrar alguém que cumpra com uma função de nos completar. Se o outro não faz isso, nós não o amamos. A gente só ama alguém se alguém tem essa função de completude. Isso dá a impressão de que quanto mais nós amamos, mais nós necessitamos de algumas coisas que nós não temos e gostaríamos de ter. Isso não escraviza a pessoa que você se relaciona, que Sim. você diz amar? Escraviza porque reduz o outro a uma condição de funcionar para te preencher, e como a condição é de que o outro cumpra com essa função, você escraviza o outro nessa posição. Quer dizer, quando o outro existe para além dessa função, nós não o amamos. Então, para que haja amor, o outro vai ter que constantemente cumprir com essa função. Não cumpriu, o amor é desfeito. Então, o outro está escravizado a uma condição funcional de te preencher. Não fez isso, não há amor. O quanto o amor é egoísta. E isso também correlaciona com angústia. Porque quanto menos eu posso satisfazer essa metade que você está precisando, esse pedaço que você está precisando, mais eu me sinto responsável para produzir essa felicidade e mais angustiado eu vou ficar porque eu não consigo fazer isso com perfeição. Exatamente isso. A angústia é quando alguém está reduzido a um único lugar que eu espero dele. Então, eu espero que alguém esteja posicionado de uma determinada forma, que não haja movimento, que ele seja só isso. A hora que ele se aproxima dessa condição, ele é reduzido a só essa função. Essa redução, apenas essa função, produz angústia. A iminência de eu ser devorado pelo outro, porque o outro está como uma boca aberta pedindo que seja fechada, isso é um produtor, é um mobilizador da angústia. Então, quanto mais eu for exigente, quanto mais astuto eu for, mais eu quero dominar quem eu amo. Para ver como diz um escritor nordestino de quem eu gosto muito, chamado Raimundo Carreiro. Esse é o título de um livro que ele escreve, que vale muito a pena ser lido. O amor não tem bons sentimentos. É uma quebra na ideia de que o amor seria uma coisa necessariamente boa. Estou tentando demonstrar de que o amor é devorador, de que o amor é manipulador, de que o amor é reducionista. O amor, de fato, elimina o outro como alteridade e o reduz a uma mera função que nós determinamos que essa pessoa precisa ser. Então, não é uma coisa boa, no final das contas. É uma coisa ruim, porque reduz o outro, elimina o outro. Isso fica fácil de entender para dois adultos. Mas o amor de uma mãe pelo filho, ou do filho pela mãe, que seria mais crítico até, ele não tem todo esse raciocínio. Ele ama a mãe ou não? Ama a mãe, mas ele vai agradecer enormemente, e daí entram todas as devoções, por exemplo, em relação ao pai,
Porque o pai é o que liberta o filho ou a filha dessa bocarra sempre aberta da mãe. Porque a mãe ama seu filho na medida em que o filho vem ocupar este lugar vazio da mãe. Mas como a criança acaba ocupando esse lugar, ela fica reduzida a ser só isso. Quer dizer, qualquer individualidade dela desaparece. O pai separa estes dois. O pai liberta o filho ou a filha da mãe. E a hora que ele faz esse corte, então imagine, como eu estava falando antes da esfera, a criança vem como uma calota que fecha a calota materna. Mas daí a criança fica reduzida a ser só essa calota. O pai vem e separa. Não é à toa que eu disse que Zeus produziu essa separação. Zeus é o pai, é o chefe de todos os outros deuses. O pai vem e produz essa separação novamente. Aquilo que estava reduzido a ser só uma calota para locupletar, juntar com a mãe, a hora que o pai faz essa rasgadura, essa separação, a criança pode agora procurar outras coisas para ser que não seja só uma calota para preencher a falta materna. Então o amor materno ou amor filial também tem exatamente essa mesma característica que eu estava desenvolvendo. O amor materno, o amor filial, ou mesmo o amor paterno, todos esses têm a mesma característica, de reduzir o outro a uma posição de objeto. Eu quero que você seja a calota que me preencha. Quando há essa separação paterna, por exemplo, aquele que era só calota, no caso do filho ou da filha, pode ser outras coisas que não sejam mais só calota. Então, é libertador. Se afastar do campo do amor acaba sendo muito mais interessante do que ficar só preso a uma determinada condição. As crianças vão celebrar essa intervenção paterna, por isso vão amar muito seus pais, porque o pai produziu exatamente essa ruptura. Então, dá para respirar agora. A criança não vive numa angústia eterna de só ser uma calota. Ela pode ser outras coisas, ela pode experimentar outras coisas, que não só aquilo que a mãe pede. Existe um ciúme muito forte entre a mãe e o filho quando ela faz tudo o que a criança precisa, dá banho, alimenta, veste, etc. E quando o pai chega, que passou o dia inteiro fora, a criança prefere ficar com o pai, brincar com o pai, etc. Então a parte boa fica para o pai. Como que lida-se com este aspecto ambíguo de um fazer muita coisa e a criança preferir o outro? Vamos partir da ideia do que você acabou evocando aí, de que há um ciúme, que no final das contas é o ciúme. O ciúme é imaginar de que o outro nos pertence, o que se torna insuportável. É quando o outro começa a se voltar para qualquer outra coisa que, digamos, não seja a mãe. Então, a mãe vai sentir ciúme porque o seu filho ou a sua filha, em determinado momento, começa a prestar atenção mais no pai do que nela própria. Então, o ciúme é a expressão clara do que o amor é. Se o amor como eu disse antes, possessivo, o ciúme aparece quando se perde a posse e quer retomar essa posse. Então a mãe vai sentir ciúme em relação ao filho, porque o filho está prestando atenção. No pai, porque em certo momento o filho começa a se interessar pelo pai e começa a abandonar a mãe. Começa a abandonar a mãe por quê? Porque o filho antes estava reduzido a uma determinada função de preencher a falta materna. Com a intervenção do pai, houve uma quebra. A criança começa a poder respirar para além do universo materno. Então, ele começa a se interessar muito pelo pai, porque o pai aparece como uma espécie de salvador daquela condição reducionista a que a criança se vê obrigada a ocupar. Então, ele se volta para o pai como se o pai fosse o salvador
daquela condição, né? O tira dessa espécie de inferno que a vida da criança acaba se tornando. E a criança começa, então, a se interessar pelo pai e a devotar o seu amor para o pai. E conforme o tempo passa, lógico que também esse amor vai ter o mesmo complicador que eu estava evocando desde o começo, quando eu estava tentando desenvolver a ideia de amor, também vai ter todos esses perrengues. Então a coisa nunca é linear, ela nunca é simples. Porque se o amor materno me cansa, né, e me angustia, o amor que eu vou sentir pelo meu pai também vai angustiar a quem? A meu pai. Então, meu pai, em algum momento, também vai querer sair desse lugar. No final das contas, o amor vai produzindo evasões. Todo mundo vai tentando escapar desse tipo de coisa. É por isso que tem tanta briga nos casais. Por que os casais brigam? Para não ficar só nessa relação mãe, pai, filho. Por que os casais brigam? Eles brigam para romper com essa esfera e, ao romper, inclusive, vão ter o prazer de depois preencher, depois de construir novamente isso, mas quando eles rompem com isso, eles podem respirar de forma mais aliviada, eles podem fazer outras coisas que não sejam só aquilo que o outro fica pedindo sem parar. Então, a briga é fundamental nos casais, fundamental. É por isso que tantos casais brigam. Se a gente for pegar no plano geral, o casal briga por quê? Briga para romper, e depois que eles rompem, o que eles fazem? Eles fazem amor. Então, rompe, junta. Rompe, junta. Rompe, junta. Normalmente as brigas elas se liquidam na cama. O casal se junta de novo. Se ficarem muito juntos de novo, eles vão reclamar. Vão reclamar por quê? Porque eles perdem toda a individualidade. Então eles vão ter que encontrar uma briga, e pode ver, normalmente são brigas tolas, brigaram por nada. Mas é necessário que haja essa briga para que eles possam respirar, se dedicar a outras coisas que não sejam aquelas que eles estavam se dedicando. Brigam, rompem, cada um vai para um lado, cada um olha para uma coisa, cada um faz coisas diferentes e depois se unem de novo. É um processo constante. Então, um casal que briga de tempos em tempos é um bom sinal de saúde do casal. Um casal que não briga jamais, talvez seja a pior coisa que possa acontecer, porque os dois estão afogados nesse campo do amor e não conseguem daí fazer nada além disso. Então o convívio da família com os pais e a criança é altamente salutar, porque daí ele sai dessa relação pai, mãe, filho. É altamente salutar. Quanto mais elementos tiverem nessa equação, mais chances tem de que existam esses rompimentos, e toda vez que houver esse rompimento, permite que alguém olhe para outros elementos que não aqueles que já estavam dispostos no mundo. É mais ou menos assim, o amor é como se você tivesse colado a alguém. Se eu estou colado a alguém, se alguém se desloca, como eu estou colado a ele, eu me desloco junto. Então, já não são os meus passos, são os passos do outro. O outro anda e eu estou grudado ao outro, eu ando junto. Mas veja que eu não ando com os meus próprios pés. Não sou eu que determino uma direção. É o outro a quem eu amo que determina que direção eu tomo. Como é que eu vou fazer para retomar a possibilidade de andar com as próprias pernas? Eu vou ter que romper isso. Como é que eu faço para romper? Ou eu brigo, ou eu estou inserido dentro de uma família que permite constantemente que haja essa quebra e me autoriza que eu ande com as próprias pernas em vários momentos da minha existência. Então, é bastante salutar que hajam mesmo mais elementos familiares, porque o amor vai sendo distribuído e quebrado e vai permitindo que cada uma dessas pessoas que vivem nessa família consiga, aos poucos, andar com as próprias pernas. Nunca vai andar completamente com as próprias pernas, porque você se desconecta de um e se conecta no outro. Se desconecta desse outro e se conecta com o outro ainda. Quando eu estou conectado a alguém, digamos,
eu me conecto a A. Eu vou andar no ritmo de A. Eu me desconecto desse A e daí agora eu me conecto com B. Quando eu me conecto com B, os meus passos vão seguir os caminhos do B. Eu me desconecto do B, me conecto com C, agora eu vou andar no ritmo do C. Com D, com E, é a mesma coisa, mas veja, nesse circuito eu já consegui andar com passos diferentes, com características de A, de B, de C e de D, e enquanto eu caminhava de A para B, eu caminhei com as minhas próprias pernas. Como esse hiato entre A e B, depois de B e C, e depois de C e D, se ampliam, eu começo a conseguir adquirir determinadas características que são correspondentes ao meu estilo de andar. E eu já não preciso a todo instante andar com as pernas que não são minhas. Eu ando com as minhas pernas de tempos em tempos. Então, no intervalo entre A e B, eu andei com as minhas pernas. Entre B e C, eu andei com as minhas pernas. Quando eu cheguei em A, eu andei com as pernas de A. Quando eu cheguei em B, eu andei com as pernas de B. Quando eu cheguei em C, eu andei com as pernas de C. Mas entre A e B e C, eu andei com as minhas pernas. Quanto mais A, B, C, D, E e tudo mais tiver, mais tempos eu vou ter de andar com as minhas próprias pernas. Então, uma família mais ampla permite que esses intervalos entre A, B, C, D e E se ampliem. E alguém vai conseguir andar mais tempo com as suas próprias pernas do que com as pernas dos outros. Então, o amor é mais vezes, é isso, dá para dizer dessa maneira, mais vezes o amor é rompido numa família assim distribuída do que mantido. E isso é mais interessante para a individualidade do que se só vivêssemos no campo do amor. Então, há que se supor que se nós estamos nessa vida mais agitada, onde o pai e a mãe têm que trabalhar e a criança acaba indo para uma creche e vivendo parte da vida dela, um tempo grande durante o dia, com pessoas diferentes da família, isso é benéfico. É benéfico, mas também a gente tem que pensar como é que isso vai ser administrado. Porque daí, digamos, uma criança fica vivendo na ausência do pai e da mãe. O que nós vamos notar quando a gente vai ao supermercado, por exemplo, é de que ela vai ficar gritando pela presença do pai ou da mãe. E vai gritar de que jeito? Ela vai gritar dizendo, batendo as pernas, dizendo que quer tomar iogurte. E o pai e a mãe acabam dando aquele iogurte que a criança grita para ter, para tentar compensar a ausência paterna e materna. Então, no final das contas, acabam produzindo uma criança que não para de conclamar pelo amor que... O amor é a oferta de uma ausência, a oferta pura de ausência vai conclamar, vai pedir que a criança grite para a aparição desse amor. E os pais acabam oferecendo esse amor. O amor oferece o que não tem. Na ausência do amor, eles vão oferecer algo que tem, por exemplo, pote de iogurte.